Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Júlio César e na aula de hoje falaremos sobre equação do segundo grau. Se você está vendo ou já viu essa matéria, esse formatinho aqui para você não é novidade, assim como você já deve também imaginar, nós falaremos sobre a fórmula de Bhaskara, mas não do jeito que você talvez esteja pensando. Nós vamos pegar a fórmula e falar assim, ó, ela é desse jeito, aplica assim. Não, nós vamos fazer algumas coisas que vêm antes. Como eu costumo falar para os meus alunos, começar esse assunto já aplicando a fórmula de Bhaskara é como ver uma série a partir da terceira temporada. Você perde um monte de coisa que vem antes e fica muito mais difícil de entender a história. Para matemática é parecido. Então, vamos voltar e começar do jeito certo, tá? Nosso objetivo é demonstrar as coisas, te explicar os porquês. E para fazer isso, eu quero te convidar a resolver uma equação de segundo grau completa sem fórmula de Bhaskara. Será que dá? Dá. Começando aqui, ó, vamos lembrar primeiro o que é uma equação do segundo grau, na forma mais geral possível. É qualquer coisa nesse formato. Ax² mais bx mais c igual a zero. X² é quem define, é a maior característica, é a característica, na verdade, principal de uma equação do segundo grau. Se não tiver o x elevado a 2, ela vai ser uma equação de primeiro grau, tá? Ou se tiver o x elevado a 2, mas tiver um x elevado a 3, aí o grau é maior ainda, é grau 3. Então é bastante fácil definir, certo? É fácil de reconhecer, na verdade, o que é uma equação de segundo grau. A, B e C são coeficientes, são números reais quaisquer, podendo o B ser zero, podendo o C ser zero, e inclusive os dois ao mesmo tempo, tá? O B e o C podem ser zero ao mesmo tempo. Se o B for zero, a equação fica assim. Tem o x², é do segundo grau. Se o C for zero, a equação fica assim. Tem o x², é do segundo grau. Se o B e o C forem zero, fica assim. Olha lá o x², é do segundo grau. Agora, se o A for zero, esse bloquinho aqui vai zerar. Ele vai sumir, a equação vira de grau 1. Por esse motivo, nós dizemos, vou colocar aqui, ó, nós dizemos que A, B e C pertencem aos números reais, ao conjunto dos números reais. Isso quer dizer que você pode colocar qualquer número no lugar do A, do B e do C. Só que o A tem essa condição, tá? Não pode ser zero. O A pode ser π, raiz de 2, o número mais esquisito que você quiser, mas não pode ser zero, certo? Uma vez estabelecidas essas condições, vamos resolver isso aqui, ó. x² mais 4x menos 5 igual a zero. Se fosse uma equação de primeiro grau, por mais difícil que ela se apresentasse, ou por maior que ela fosse, você seguiria alguns passos e no final diria x é igual, e aí o valor numérico. Você isolaria o x. Vamos tentar fazer isso aqui? Aqui tem x, aqui também. Aqui não tem. Vamos levar esse menos 5 para o outro lado? Vamos lá. Então nós temos que fazer isso aqui, ó. Como que eu retiro esse menos 5 daqui? Se eu devo R$5 para que essa dívida suma, basta que eu tenha R$5. Basta que sobre essa dívida eu coloque um 5 positivo. Tá? Mas você lembra que em uma equação, o que se faz de um lado tem que se fazer do outro. Então lá você coloca o mais 5 também. De modo que essa equação fica assim, ó. O menos x com o mais x se cancela. x² mais 4x igual a 0 mais 5, que é 5. Ah, professor, mas eu não poderia simplesmente ter retirado esse menos 5, passado para cá, mudando o sinal? Tá, se você entendeu isso e sabe manipular com tranquilidade e com segurança, segue, vai na paz, seja feliz. Mas é importante que você entenda essa passagem, porque se você tiver alguma dúvida ainda, dá um passo atrás, faz com mais calma para garantir, para que você acerte. Certo, fizemos isso. Agora, gente, acontece o seguinte, nós temos x aqui e x aqui. Só que esse daqui é um monômio de grau 2. Esse bloquinho aqui, ó, é de grau 2. Esse daqui é de grau 1. Monômios que não são semelhantes eu não consigo somar. O que eu faço agora?
Agora é a hora que nós vamos lançar mão de um recurso geométrico, uma abordagem geométrica. E o desenho fica bem bonitinho. Me ajuda aí, ó. X ao quadrado. Se você fosse pensar em áreas, qual é a figura cuja área é um certo número elevado ao quadrado? É o quadrado, né? Ó, é o quadrado. Não é à toa que o expoente 2 é chamado de quadrado. Olha aqui a analogia com a geometria. Uma referência direta. Tá certo? Então isso aqui é um quadrado. Olha lá. Um quadrado de lado x. Beleza? Esse eu consegui sacar. Mas, e esse bloquinho aqui, ó? E esse bloquinho aqui? Ah, esse bloquinho, olha como eu desenhei aqui, ó. É um retângulo. Um retângulo 4 por x. 4 vezes x, base vezes altura. Então, eu vou dizer que aqui, ó, nós temos 4. E o x é esse aqui, ó. Só vou redesenhar aqui. Isso aqui é um retângulo. Vamos fazer maior? Isso daqui é um retângulo 4 por x. Tá parecendo que esse tamanho é o mesmo que esse, né? Eu fiz assim intencionalmente porque eu quero que você observe o seguinte agora. Esse 4 por x, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, na medida 4 e vou dividir ao meio. Por isso que eu fiz ele grandão assim, para que depois a visualização das duas partes fique melhor. Eu vou dividir ao meio. Se eu divido ao meio, quer dizer que aqui, ó, está valendo 2 e aqui também 2. Mas eu vou pegar essa metade, retirar daqui e trazer para cá. E olha o que vai acontecer. Aquele pedacinho vem para cá. A área foi preservada, eu mudei a figura. Era um retângulo, agora ficou essa coisinha aqui. Mas a área é a mesma, porque com esse quadrado eu não mexi. Com essa metade aqui desse retangulão, com essa metade eu também não mexi. E essa, quando eu trouxe para cá, eu não mexi no tamanho dela. Não fiz com que ela ficasse maior nem menor. Então a área é a mesma, embora a figura tenha sido alterada. Aquele 2 vem para cá, caiu o giz. Aquele 2 vem para cá e aquele xzinho tá aqui, ó. Tá tudo bem. Certo. E a partir daí, eu olho aquela figura e fico um pouco incomodado com esse biquinho aqui que está faltando. Mas observe o seguinte, aqui eu tenho x ao quadrado, é a área desse quadrado. Aqui eu tenho 2x, é a área desse retângulo. Aqui eu também tenho 2x, é a área desse retângulo, que é a metade que eu tirei daqui. E se eu junto esses três pedaços, se eu somo esses três pedaços, eu tenho x ao quadrado mais 4x. É justamente isso daqui. Tem que ser, porque veio daqui. Mas o que acontece se eu der uma de esperto e completar esse quadrado? Completar esse quadradão, colocando esse quadradinho que está faltando. O que será que vai acontecer, hein? Se eu coloco isso aqui, ó, e a propósito, eu sei que aqui é um quadrado, porque essas figuras têm ângulos retos, né? Quadrado, retângulo, retângulo, aqui também. E eu também sei que é um quadrado, porque aqui, ó, é uma figura de 2 por 2. E sua área, portanto, é 4. Vamos lá. Vamos escrever. Eu tinha, a princípio, x ao quadrado. Vamos dar uma separadinha aqui, só para não confundir. Fazer assim, tá? Eu tinha x ao quadrado mais 4x. E agora eu coloquei uma novidade na conta. Eu estou colocando uma coisa que não existia, que é esse 4. Mais 4. Olha o que vai acontecer. Se do lado de cá eu acrescento esse mais 4, que até então
não fazia parte, do lado de lá eu faço a mesma coisa. O que eu faço de um lado eu faço do outro. Lá eu vou colocar mais 4. E agora, olha que interessante. X ao quadrado mais 4x mais 4 é a área desse quadradão todo. X ao quadrado mais 4x mais 4. X ao quadrado mais 4x mais 4. Aquele trinômio representa a área desse quadradão todo. Aí eu te pergunto, como que se calcula a área de um quadrado? É o lado vezes ele mesmo. É o lado ao quadrado. Esse trinômio aqui, então, que é a área desse quadradão, com certeza vem do produto desse lado por esse. X mais 2 por x mais 2. Conclusão, isso daqui é x mais 2 ao quadrado. Não está acreditando? Faz o produto notável, matéria de 8º ano, quadrado da soma de dois termos. Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 por 2 é 4, vezes x, 4x. Mais o quadrado do segundo termo, 2 ao quadrado, 4. Faz por distributiva, se quiser, x mais 2 vezes x mais 2. Vai chegar no mesmo lugar, tá? E do lado de lá, 5 mais 4 costuma dar 9. Olha como tá fácil. Um certo número, quando elevado ao quadrado, dá 9. Responde aí em 2 segundos. É 3. Não tem muito o que pensar, né? Você vai pensar, 3. 3 ao quadrado é 9. Então, se isso aqui vale 3, e aqui já tem 2, o x só pode ser 1. E aí nós temos uma solução. Nós temos uma solução. Mas se você está estudando essa matéria, ou mesmo já passou por ela, você deve estar acostumado com x1, x2 que aparece na fórmula de Bhaskara. Tem uma segunda solução. Pensa comigo. E se isso daqui, que eu falei que vale 3, e portanto me leva a concluir que o x tem que ser 1, porque 1 mais 2 dá 3? E se eu dissesse que isso aqui é menos 3? Porque menos 3 ao quadrado também dá 9, menos vezes menos dá mais. Isso aqui também dá 9. Se eu dissesse que esse bloquinho vale menos 3, quanto valeria o x? Menos 5. Porque menos 5 mais 2 dá menos 3. Que por sua vez, quando elevado ao quadrado, dá 9. Então aqui nós temos as duas soluções. Que lá na fórmula de Bhaskara você deve chamar de x1 e x2, ou x' e x duas linhas, alguma coisa nesse sentido. Aqui estão as duas soluções para o nosso problema. E reparem que nesse finalzinho, eu não fiquei fazendo muita coisa escrita. Foi mais no pensamento mesmo. Quais números que elevados ao quadrado dão 9? O mais 3 e o menos 3. Mais ou menos 3. Que é o que você faz na fórmula de Bhaskara. Assim, ó. X mais 2 ao quadrado é igual a 9. X mais 2 é igual a raiz de 9. X mais 2 é igual a 3, mas aí você lembra que tem tanto 3 positivo quanto negativo. Você coloca um mais e um menos, que é o que aparece na fórmula de Bhaskara. Menos b, mais ou menos, raiz de delta, taranã, taranã, taranã. E aí você finaliza essa continha. Isso aqui eu não vou nem... Tá, tudo bem, vai, vamos colocar. Já fizemos, tá ali. Então, x é igual a menos 3, menos 2, aliás. Menos 2 mais ou menos 3. Menos 2 mais 3 dá 1. Menos 2 menos 3 dá menos 5. Você vai chegar também. Antes de acabar essa aula, que eu acho que já está muito longa, só um comentário. Quando você resolver uma equação de segundo grau, independente do método aplicado, analise a natureza do problema, tá? Se você resolve uma equação de segundo grau, por exemplo, numa aula de física, para falar de temperaturas, os dois valores são aceitos no conjunto solução. Porque temperaturas existem tanto positivas quanto negativas. Agora, se você resolve um problema, que é numa equação de segundo grau, para resolver um problema que fala de pessoas em uma sala, não tem como uma sala ter menos 5 pessoas. Tem como ter uma. Tem como ter 0, nenhuma pessoa. É o mínimo. O negativo nesse contexto não dá certo, então você teria que excluir.
certo? Uma mesma equação, dependendo do problema, dependendo da natureza, do contexto do problema, pode ser que uma das soluções, um dos valores, tá, não seja aceito no conjunto de solução. Dependendo do caso, até os dois valores são descartados, e aí o problema fica sem solução, conjunto vazio. Mas isso daí é só uma observação mais geral. A proposta para essa aula era resolver uma equação de segundo grau completa, sem usar a fórmula de Bhaskara, lançando mão de um recurso geométrico, que é a base para a demonstração que nós vamos fazer na próxima aula. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau!